crise aérea acaba de completar um ano e o Roda Viva entrevista hoje Nelson Jobim, novo ministro da Defesa, responsável pelo setor da aviação e pela reformulação do Plano Nacional de Defesa. Nelson Jobim integra uma lista de quase uma dezena de políticos ou técnicos que trabalharam ou estavam politicamente ligados ao governo Fernando Henrique e que foram chamados para fazer parte da administração Lula. À frente do Ministério da Defesa, ele assume uma área delicada, militares insatisfeitos com salários, falta de verbas para as Forças Armadas e a desorganização que se abateu sobre o sistema de transporte aéreo no país. Nelson Jobim é o 4º ministro de Lula na Defesa e o 6º desde que o órgão foi criado em 1999 por Fernando Henrique Cardoso para integrar as 3 Forças Armadas e colocá-las sob o comando de um ministro civil. Gaúcho de Santa Maria e formado em Direito, Jobim começou carreira política nos anos 80 e se elegeu 2 vezes deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Em 95 foi ministro da Justiça de FHC e depois ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal. Aposentado em 2006, tentou disputar a presidência do PMDB, mas desistiu. Voltou agora à cena federal como ministro da Defesa, no pico da crise do setor aéreo, desencadeada depois do acidente com o Boeing da Gol, na Amazônia, no ano passado. O choque do Boeing com um jato executivo, que deixou 154 mortos, levantou suspeitas sobre a segurança do controle aéreo no país. Acusados e pressionados, os controladores reagiram até com motins para protestar contra o excesso de trabalho, falhas em equipamentos e defasagem tecnológica do sistema de controle do tráfego de aviões. Atrasos e cancelamentos de voos provocaram tumultos nos aeroportos, prejuízos econômicos e conflito político em Brasília. 2 CPIs foram criadas, uma na Câmara, outra no Senado, para apurar responsabilidades pelo apagão aéreo. Mas tudo ficou ainda pior em julho deste ano, com o mais grave desastre aéreo do Brasil, ocorrido com o Airbus da TAM em São Paulo e que matou 199 pessoas. Exploração comercial excessiva, infraestrutura saturada, incapacidade administrativa, denúncias de irregularidades, descaso, erro humano. A tragédia de Congonhas expôs ainda mais os problemas do setor aéreo, questionando principalmente a ação dos órgãos de controle. No caso, a ANAC, a agência que regula o transporte aéreo, e a Infraero, empresa que administra os aeroportos. Desgastado por 10 meses de crise, o então ministro da Defesa, Valdir Pires, foi substituído por Nelson Jobim, que de imediato deu início ao processo de troca das diretorias da Infraero e da ANAC, além de abrir investigação sobre irregularidades nas 2 empresas. O novo ministro também determinou a reforma da pista do aeroporto de Guarulhos, reduziu as pistas de Congonhas para criar áreas de escape, diminuindo também o número de operações diárias e de conexões no aeroporto mais movimentado do país. Mas a reestruturação do setor aéreo terá de enfrentar suas próprias estatísticas. O número de passageiros cresceu de 72 milhões em 2003 para 102 milhões em 2006. O aumento é de 42%. O número de aeronaves, no entanto, caiu. Em 2003, a frota era de 350 aviões. Em 2006, 265, 25% a menos. Com isso, os aviões passaram a voar mais horas por dia. Em 2003, eram 7 horas dia. Em 2006, passou para 13 horas dia, 86% a mais. O tempo de manutenção da frota diminuiu. A pontualidade também. Em 2003, o atraso atingia 14% dos voos. Em 2006, os atrasos envolveram 25% dos voos. Quanto à segurança das pistas, 8 dos 10 principais aeroportos do país apresentam defeitos, que vão de pista escorregadia até buracos no asfalto. E entre todos, só Cumbica tem um sistema completo de segurança. Relatório recente da IATA, Associação Internacional em Transporte Aéreo, informou que o Brasil teve 3,5 vezes mais acidentes do que a média mundial em 2006 e que o controle de tráfego aéreo compromete a segurança dos voos no país. Para entrevistar o ministro da Defesa, Nelson Jobim, nós convidamos Roberto Godoy, jornalista do jornal O Estado de São Paulo, especialista em assuntos militares. Merval Pereira, colunista do jornal O Globo.
Eliane Cantanhede, colunista do jornal Folha de São Paulo. Mário Simas Filho, editor-chefe da revista Isto É. Eliezer Riso de Oliveira, pesquisador do Núcleo de Estudos Estratégicos da Universidade de Campinas. Convidamos também João Roberto Martins Filho, sociólogo, professor da Universidade Federal de São Carlos e presidente da Associação de Estudos de Defesa. Temos também a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV, pela rede pública para todo o Brasil. E ele é também transmitido pela Rádio Cultura M em 1.200 kHz. Para participar, você pode fazer sua pergunta pelo telefone 11 3677 1310, 3677 1310, ou pelo fax 3677 1311. E pode também mandar a sua pergunta por e-mail pelo site do programa, que é www.tvcultura.com.br/Roda Viva. Boa noite, ministro. Boa noite. A gente pode ter a impressão de que o auge da crise aérea ficou para trás, evidentemente, isso é indiscutível. O senhor acha que em algum momento nós teremos um raio-x completo do que aconteceu para que se possa saber as responsabilidades efetivas? Bem, o DCEA, que é o organismo que verifica, não a responsabilidade, mas verifica as causas dos dois acidentes, tanto da Gol como da TAM do Brasil, da TAM, deverão fazer, eu creio que já estão encerrando a parte relativa da Gol, da TAM ainda tem algumas análises a fazer, exatamente para verificar as causas do acidente e recomendar providências. Veja bem, o DCEA não apura responsabilidades. Mas nós estamos falando, desculpa, eu perguntei, ministro, não exatamente dos acidentes, porque acidentes a gente apura a causa, a sociedade de todos os países. Eu digo do apagão aéreo, da crise aérea, seja como for que a gente denominar essa sequência de problemas que se inicia assim, muito claramente no acidente da Gol e se potencializa no acidente da TAM. Bom, houve uma série de problemas que nós estamos tentando compor. Principalmente houve uma espécie de desorganização do sistema, ou seja, as entidades não conversavam entre si, a Infraero, a ANAC, o próprio CONAC, faltava uma estruturação do sistema, digamos, uma linha de princípio e ordem no sistema que nós estamos tentando fazer. Ou seja, nós temos de um lado a Infraero, que opera com a infraestrutura aeroportuária, ou seja, os aeroportos, pistas, etc., e a ANAC, que opera com a fiscalização e regulação. E esses organismos não estavam, digamos, concatenados no sentido de atender uma regra. E o que nós precisamos fazer é exatamente isso, ou seja, via CONAC, que é o órgão máximo do sistema, nós procurarmos otimizar o uso e maximizar o uso da infraestrutura aeroportuária, a bem do cliente, ou seja, a bem do consumidor. E essa linha nos leva aos seguintes pontos, ou seja, essa maximização definida pelo CONAC, a ser executada pela ANAC e também pela Infraero, além disso, o DCEA, que faz o controle aéreo, nós teríamos a segurança, regularidade, pontualidade, qualidade dos serviços e preços. Ministro, seriam 5 pontos. Essa falta de entendimento entre esses órgãos todos não tem na sua raiz um problema que é o problema do Ministério da Defesa desde que ele foi implantado? É o choque entre um poder civil e o poder militar, que até hoje não encontrou uma maneira de conviver bem? Não, Merval, não, porque esse apêndice, que é o problema da aviação civil, não fecha nessa questão das origens militares. Os controladores de voo, por exemplo, foi um problema exatamente desse. E aí é problema de salário também, né? O problema dos controladores, quer dizer, o uso dos controladores. Os controladores procuraram otimizar a sua posição em termos salariais. Como são militares, ou seja, você tem uma quantidade imensa de militares no controle aéreo, que nós formamos nessa linha, ou seja, a tradição brasileira caminhou para essa linha, eles tentaram, num determinado momento, tentar resolver o seu problema que é um problema sério. Tentaram fazer uma greve, ministro? Porque otimizar a condição salarial numa atividade tão grande, reduzindo a sua atividade, não é greve? Mais ou menos isso. Ou seja, caminharam para isso. Tanto é que houve aí um problema, inclusive, de motim, já há denúncias que estão circulando no Poder Judiciário, que é assunto exclusivamente para o Judiciário Militar, mas a situação dos controladores era exatamente essa. Ou seja, tem o poder e tentaram usar o poder para efeito de conseguir certos resultados salariais. O governo, num determinado momento, fez uns contatos, mas depois o presidente Lula resolveu entregar a solução do problema ao comandante da aeronáutica, que aí determinou a prisão de alguns, etc.
Hoje o problema está resolvido. Esse descompasso de todos esses órgãos certamente já havia antes do acidente com o avião da Gol. Descompasso? Havia, entre todos os órgãos que trabalham nessa questão. O problema do acidente da Gol é que trouxe o problema à tona. Não foi causado por essa desconexão. Não foi causado por essa desconexão, foi um problema técnico que está sendo levantado pelo DSEA. E aí apareceu o problema. No momento em que começou a se vincular de que os controladores tivessem algum índice de culpa naquilo, eles começaram a... E aí surgiu, detonou o problema todo. Agora, ministro, aqui no Brasil, os problemas vão se sobrepondo e um vai enterrando o outro. O acidente da Gol teve uma característica muito própria de controle de tráfego aéreo. E o acidente do Airbus já tem outras características que aí entram naquilo que o senhor falou da briga dos órgãos. Mas o acidente da Gol expôs uma situação do controle aéreo que ninguém discute mais. Quer dizer, todo mundo resumiu aquela questão toda, a questão de controlador pedindo aumento. Será que é tão simples assim? Há uma radiografia de como é o sistema de radares, como é o sistema de segurança do controle aéreo. Não estou falando de infraero, de ANAC, de nada disso. Controle de tráfego aéreo. As tais zonas cinzentas que saíam do radar. O que nós temos em relação a isso? O sistema de radares nosso, o problema da segurança do voo, em termos de trânsito aéreo, não tem problema. Agora, veja bem, os radares correspondem mais ou menos a uma luz de lanterna. Quanto mais alto, mais eles são abrangentes. Então, veja bem, quando você está em 10 mil metros, ou seja, 10 mil metros, você tem uma cobertura completa. Quando você vai baixando, vai abrindo espaços, como todos os que acontecem. Então, aí o controle se dá pelo rádio, ou seja, pelo sistema de rádios, e não teria dificuldade. Ou seja, a parte onde circula a aviação civil, ela está toda coberta. Não há nenhum problema em relação a isso. A questão do voo do acidente da Gol teve aquele problema do transponder. Você sabe muito bem que o transponder é que dá a altitude do avião. Desligado que esteja o transponder, você não tem altitude. Ali você estava naquela rota 370 e aí você não tinha informação de qual era a altitude que estivesse um dos aviões. Mas, ministro, desculpa, mas o acidente da Gol mostrou também que os controladores são muito despreparados. Eles não sabem falar a língua da aviação, que é o inglês. Eles não respeitaram várias regras, independentemente do erro dos pilotos. Mas tanto que o IPM da própria aeronáutica acusa os controladores. Levantando essa situação, nós estamos exatamente fazendo uma formação nova em relação aos controladores. Inclusive, nós temos a obrigação com a Organização de Aviação Civil Internacional, de fazer com que, num período de 2 anos, nós tivéssemos os controladores todos falando inglês. E essa dificuldade nós vamos compor. E como estamos compondo em relação ao número de controladores? Nós estamos formando nossos controladores junto ao CTA da Aeronáutica e vamos, então, compor o problema da substituição de controladores. Neste ponto, ou seja, no ponto do controle do tráfego aéreo, nós entendemos que o problema está se compondo, está se resolvendo. A questão futura da desmilitarização não é algo para levantar agora. Vai depender exatamente da transposição do sistema de controle por radar para satélite. Aí nós teríamos condições de reservar o problema do controle militar via satélite e trabalharmos com o problema dos satélites geoestacionários. Ministro, o senhor não é o ministro do apagão, é o ministro da Defesa e tem se esforçado para deixar isso bem claro. Mas o senhor tem uma missão extremamente difícil, que são, quando as coisas, se a gente olhar para as coisas que estão razoáveis, 20 anos de defasagem, algumas delas muito mais do que isso. Como é que o senhor pretende, que tipo de plano diretor o senhor pretende ter para tirar as Forças Armadas, de maneira geral, para resolver o problema das Forças Armadas como profissão, equipamento, sempre lembrando daquela máxima de Júlio César, que as legiões são perigosas quando estão desequipadas e desocupadas. Roberto, veja bem, o nosso problema que tivemos com as Forças Armadas foi exatamente o problema da transição. Quando houve a transição, a questão de defesa e de segurança era visto pela esquerda como uma questão de repressão. Então você não tinha nenhum discurso em relação, você não tinha nenhum projeto em relação à defesa, como não tinha projeto em relação à segurança. Tudo isso era tratado como segurança, era contra os direitos humanos e defesa não era assunto, porque estava vinculado à repressão política. Isso determinou consequências.
consequências em relação ao isolamento dos militares. Os militares acabaram se enquistando, ficando isolados em relação ao processo global político novo que a transição nos trouxe, inclusive a Constituição de 88. Pois bem, agora o que nós precisamos fazer? E já começamos a fazer. Nós pretendemos fazer um novo plano estratégico nacional de defesa, para estabelecer, definir as tarefas das Forças Armadas, ou seja, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E aí nós temos a seguinte situação. O Exército, por exemplo, vale tanto mais para o Exército isso. Veja bem, nós temos uma imensidão de território, com fronteiras também imensas. E temos, de um lado, também restrições orçamentárias. Como você compatibilizar a necessidade, estabelecer um processo dissuasório de defesa com essa situação? Isso é o ponto fulcral em relação aos militares. Com isso, nós teríamos que trabalhar em cima de uma força de movimento rápido. E também discutirmos o problema do aquartelamento. Ou seja, o aquartelamento é um modelo que tem que se aplicar a todo o país ou é um modelo que se justifica somente na fronteira da Amazônia? E qual é a política que nós teremos com a Amazônia? Com isso, o que nós queremos fazer? Já iniciamos a discussão do assunto, já fizemos a primeira reunião com a Marinha, faremos uma segunda reunião com o grupo da Aeronáutica e, por último, uma reunião com o Exército. Para situar os temas, definir as tarefas, saber como, por exemplo, vou te dar um exemplo, que tipo de... como o Exército enfrentaria a invasão, a entrada no território brasileiro de uma força paramilitar, apoiada ou não por país estrangeiro. Esse problema já apareceu no PAN, né? Quando estavam organizando a segurança do PAN, ficou claro que o Brasil não tinha então, helicóptero para... Merval, veja, feita esta pergunta, a pergunta primária é como pretende a força desempenhar essa tarefa? Essa pergunta vale tanto para a Aeronáutica como para a Marinha e para o Exército. Feita estabelecida a resposta, você terá que estabelecer os outros critérios. Quais a mudança de perfil necessária da tropa para atender a tarefa? Qual os instrumentos necessários, ou seja, o material necessário para isso? Qual é o tipo de equipamento a isso? Ou seja, a verdade é o seguinte, Roberto, a política em relação às Forças Armadas acabou sendo feita por elas próprias. E, às vezes, pelo seu próprio comandante. Se você tivesse um comandante vinculado à artilharia ou um vinculado à infantaria, o privilégio das despesas se situaria em uma das outras armas. O que nós queremos é estabelecer, definir a tarefa, definir os equipamentos e aí formular uma política. Agora, com uma condição. É que isto possa inserir esse projeto de defesa dentro do desenvolvimento nacional e ter um braço privado nisto, ou seja, para desenvolver a indústria de defesa. É o Plano Nacional da Indústria de Defesa. Exatamente. Aí você acopla esses dois problemas. Para você ter, por exemplo, vamos supor, na Marinha, você tem dois grandes problemas, as águas azuis e as águas marrons. Como é que você vai operar com as águas azuis, que é o oceano? Então, veja bem, que tipo de proteção nós precisamos disso? Que tipo de defesa nós precisamos? Você tem uma grande parte do petróleo brasileiro que se produz na plataforma das águas azuis. Agora, vamos ter opção porta-aviões ou opção um submarino nuclear? Evidentemente que precisamos de um submarino de propulsão nuclear. Daí porque o projeto Aramar tem que ser o projeto que caminhe. O projeto Aramar tem que caminhar no quê? No fechamento do ciclo da produção do combustível. Se não fecharmos o ciclo, você não tem uma estrutura de defesa. Porque basta o fornecedor internacional cortar, você não tem defesa nenhuma. Ministro, eu queria voltar ao assunto que iniciou o programa, e certamente no bloco subsequente nós retornaremos a essa questão das Forças Armadas, enfim, da estrutura de defesa do país, porque o diretor executivo do PROCON de São Paulo, Roberto Pfeiffer, tem uma questão abordando a relação passageiro e companhia aérea. Vamos ver. Os órgãos de defesa do consumidor têm constatado falhas das companhias aéreas na prestação de informação sobre atrasos e cancelamento de voos, bem como sistemáticos desrespeitos aos deveres de assistência, sobretudo em alimentação e hospedagem. Isso tem gerado ações coletivas, individuais e multas aplicadas, por exemplo, pelo PROCON. Gostaria de saber que medidas preventivas de índole normativa e fiscalizatória podem ser tomadas pelo Ministério da Defesa. Bem, nesse caso, nós agora determinamos, porque veja, nós estamos com um problema em relação à reestruturação, porque eu estou reestruturando a ANAC, reestruturamos a Infraero, reestruturamos a ANAC.
A ideia fundamental é que a ANAC possa determinar de que todos os passageiros tenham informações sobre os atrasos. Na verdade, nós reduzimos os atrasos. Os atrasos em agosto estavam na ordem de 15%. Quando se fala em atraso em companhia aérea, se fala além de 1 hora. Está claro isso? Quando esses números todos que aparecem... Às vezes não está claro no passageiro, mas aqui sempre está. 1 hora. Mais de 1 hora é que você avalia, antes de menos de 1 hora não. Bom, os atrasos foram de 15% em agosto e agora em setembro nós reduzimos esses atrasos para 6%. Ou seja, nós começamos a reduzir os atrasos além de 1 hora, não os atrasos menores. E a ideia era estabelecer informações. E essas informações podem ser feitas, inclusive, pelo sistema que a Infraero está examinando para comprar, que é um sistema através do celular. Ou seja, o sujeito, ao adquirir a passagem, o consumidor compraria e lançaria o seu nome do celular e esse celular receberia informações por esse sistema de controle. E estabelecer também uma coisa importante, é que você vai no aeroporto e encontra aquelas informações de televisão. E aí está escrito lá, confirmado ou atrasado. Agora, atrasado você não sabe o que significa isso. Ou seja, então você tem que estabelecer também, no nível de informação, que nós vamos trabalhar junto à Infraero nesse sentido, o nível de informação, estamos estudando o levantamento de um sistema, que possa a empresa informar o tempo do atraso. Porque às vezes o atraso pode ser de 10 minutos, como pode ser de 15 minutos, pode ser de 3 horas ou 5 horas. Então, 10 minutos, acho que eles nem anunciam, exatamente uma transparência de informações. Esse é o mecanismo. Pergunta, para encerrar esse bloco, Vitor Vian, de São Paulo, pergunta o seguinte: o senhor acredita que aumentar o espaço entre as poltronas dos aviões irá resolver os problemas do caos aéreo? Porque o senhor andou preconizando isso. Seguramente vai resolver o problema de muita gente. Ministro, Não só os de 1,90 m, mas também o Godoy vai ter um problema resolvido. O senhor acha que é possível exigir isso das companhias? É possível. Não, nós vamos, inclusive a Infraero, a ANAC, já está fazendo um estudo no sentido, porque se você deixar, vai acabar viajando de pé. Rapaz, o corredor dos aviões, aquela malinha que você puxa, começou com o pessoal de bordo e agora vem de todo mundo, a malinha é feita exatamente na largura do corredor. A minha mala hoje batia toda hora. Devem ter encurtado o corredor ali. Você cresceu a mala também. Não, a mala está perfeitamente nos padrões. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos um instante com Roda Viva, que hoje tem na plateia Manuel Miller, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Design, Juliana Sassi, estudante de jornalismo da Metodista, Fernando Simbaluc, estudante de jornalismo da USP, e Alencar Costa, diretor administrativo e financeiro da Codesp. Estamos de volta com Roda Viva, que esta noite entrevista o ministro da Defesa, Nelson Jobim. Ele tem as atribuições que vão além da aviação civil, evidentemente. A pasta administrada pelo ministro é responsável pelas 3 forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. O ministro cuida do orçamento, da defesa, das políticas e operações militares, do serviço militar e é a figura central na discussão se o Exército deve ou não ajudar na segurança pública. Nelson Jobim tem a missão de fazer engrenar um ministério que patina desde a sua criação. O Ministério da Defesa é o órgão do governo federal incumbido de exercer a direção das Forças Armadas. Uma medida do então presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1999, extinguiu o Estado-Maior das Forças Armadas e transformou em comandos os ministérios do Exército, Marinha e Aeronáutica, sob a pasta com o ministro civil. O ministro Nelson Jobim quer alterar uma norma. O Ministério da Defesa é o único que não tem um secretário executivo, já que a ideia de alguém para intermediar as conversas com as autoridades não agrada aos militares. As Forças Armadas têm 312 homens em suas tropas, sendo 189 mil no Exército, 65 mil na Aeronáutica e 58 mil na Marinha. O grosso das tropas está no sul e no sudeste do país. A defesa da fronteira é uma das atribuições mais importantes de uma pasta onde todas as ações são prioritárias. Traficantes, contrabandistas e madeireiros ameaçam os 18 mil quilômetros de fronteira. O Ministério da Defesa também é responsável pelas missões de paz em outros países. Atualmente, o Brasil tem mais de 1.000 homens no Haiti. Exercícios são efetuados com frequência, como a Operação Solimões, realizada na Amazônia no segundo semestre, que reuniu 3.000 homens do Exército, Aeronáutica e Marinha e custou R$ 4 milhões. Através da Infraero,
administra 67 aeroportos, 84 unidades de apoio à navegação aérea e 33 terminais de logística de carga. Na aviação civil, dos 17 maiores aeroportos, só Cumbica tem pacote completo de segurança. Responsável pelo Programa Espacial Brasileiro, o Ministério da Defesa não colaborou com recursos e o Brasil foi excluído da construção da Estação Espacial Internacional. O projeto do submarino nuclear também está atrasado. Já consumiu 2 bilhões de reais nos últimos 28 anos e precisa de outros 2 bilhões para a conclusão. Ministro, o senhor considera que o Ministério da Defesa está estruturado, ele funciona, ele é o elo de ligação entre as três forças hoje? Ainda não. Ainda não. Quando se discutiu esse assunto, lá em 1995, no governo Fernando Henrique, eu era ministro da Justiça. E a discussão iniciou, havia grandes dúvidas sobre isso, e houve concessões. Houve concessões, a Lei Complementar 97 estabeleceu uma certa, digamos, um nível de autonomia em relação às forças que acabou não se juntando. Então, o nosso objetivo agora, por determinação do presidente Lula, é exatamente fazer com que o Ministério da Defesa tenha a sua estruturação correta, através de formulação de políticas. Porque se você verificar a política de defesa nacional que foi formulada, ela é uma retórica de outra coisa. O Godoy conhece bem isso, é alguma espécie de uma tese de mestrado, que pode ser aprovada em qualquer escola, etc., etc., mas que não está aferrada à situação real do país, em termos de política e estratégia. É isso que nós queremos mudar, em termos de estruturação do Ministério. Ministro. E fazer com que nós tenhamos... Porque eu vejo, esse Ministério ficou muito à vista porque se teve esse problema da crise aérea. Mas a verdade é que a questão da aviação civil é um apêndice do Ministério, não é a linha importante do Ministério. Ficou importante por causa dessa situação. Não seria mais fácil a gente ter um equacionamento a médio prazo dessa complexidade toda de questões que o Ministério tem que cuidar, se houvesse já um empenho em elaborar um livro de defesa nacional? Não tenho dúvida nenhuma, esse é um dos objetivos. E o que vem a ser um livro de defesa nacional? Para estudar essa conjuntura toda global. Inclusive a França está fazendo isso agora. A Argentina tem, o Chile tem. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Ou seja, pedimos ao Estado-Maior das Forças, ao Estado-Maior de Defesa, para começar a trabalhar nesse livro de defesa. Ministro, que faça a reunião de estudo. Desculpe, diversos países organizaram metodologicamente a elaboração desse livro de maneira a ter uma contribuição importante de setores governamentais e setores não governamentais. A minha primeira pergunta é se o senhor pretende adotar uma atitude nesse sentido, porque não seria interessante, no meu modo de ver, que a elaboração do livro de defesa repetisse a elaboração da política de defesa, que foi no sentido mais técnico paroquial. Diplomatas de um lado, administradores e militares. A experiência de alguns países vizinhos é bem mais ampla. A ideia é a seguinte, professor, eu não acredito num debate aberto, completamente aberto, porque acaba não tendo nada. Então a ideia é termos um paper inicial e esse paper abrir a discussão em cima de um papel que possa ser o referencial para a discussão, seja para negá-lo integralmente, mas pelo menos ter o início da discussão, senão vai ficar uma coisa pulverizada. Aí as pessoas começam a falar idiosincrasicamente. Eu me interesso pelo assunto tal, então valorizo o assunto tal. Então a ideia é termos um paper básico e abrirmos essa discussão com o setor, inclusive acadêmico. O senhor preside um grupo de trabalho para elaborar a Estratégia Nacional de Defesa, não é? Isso se dará concomitantemente? Como se relaciona uma coisa com outra? Se dará concomitantemente. Porque, vejam, nós temos algumas coisas que são urgentes. Agora, que é o problema do reaparelhamento das Forças Armadas. Mas nós entendemos que o reaparelhamento não pode ser a partir da perspectiva sem termos uma definição de uma política de defesa, de uma política de estratégia. Porque aí você não vai ficar desadequado em relação às necessidades que tenhamos. Aí por que aquelas questões que eu referi ao professor Godoy? Então, vejam, o que nós queremos fazer é, definido isto, nós precisamos trabalhar lateralmente, porque as instruções do presidente Lula é no sentido de caminhar para o reaparelhamento. Tanto é que nós aumentamos, numa discussão com o Ministério do Planejamento, o orçamento das Forças Armadas era um total de 6 bilhões. Nós aumentamos para 9 bilhões no primeiro momento, com um acordo com o Ministério do Planejamento, que na execução orçamentária poderíamos chegar a 10 bilhões. E nós destinamos agora nos orçamentos, não da Marinha, mas dentro do orçamento da Defesa, porque lá você separa
tem o orçamento propriamente, do total da verba, você separa um pedaço para o Ministério da Defesa propriamente dito, as suas despesas próprias, e depois o correspondente às verbas para a Marinha e o Exército Aeronáutico. E deste conjunto nós destinamos 130 milhões para o submarino nuclear, ou seja, para o projeto Aramar, averbado à defesa e não entrando na Marinha. Agora, ministro, eu não resisto à observação que me parece pertinente nesse caso, que é aquela velha história de quando o técnico da seleção chegou para o Mané Garrincha e contou como é que a gente ia ganhar Combinou o jogo. com os inimigos? Como é que combina com os russos? Como é que se explica para 3 forças que têm a importância que tem a Exército, Marinha e Aeronáutica e que tem corporações tão fechadas em si, dizer assim, então, espera um pouquinho, todas as suas reivindicações serão atendidas se e quando houver um livro que vai dizer o que cabe a cada um. Por isso que eu respondi a ele, por isso que eu respondi ao professor que era simultâneo, porque nós temos que atender a necessidade progressiva do reparamento. Eu não posso pensar em aguardar uma discussão que possa levar 1 ano, talvez mais, para fazer esse reparamento. Por isso o plano estratégico já começa a correr. Esse plano estratégico nós temos que apresentar ao presidente Lula no final um esboço em 7 de setembro do ano que vem. Essa discussão começa a se abrir primeiro entre as forças e depois abrimos com um grupo da sociedade, naquilo que é restrito. Para então nós definirmos com isso já os investimentos necessários. Mas temos coisas que são óbvias para o investimento. O projeto Aramar é um deles, que é óbvio. Nós temos também os problemas relativos ao monitoramento da Amazônia, ou seja, a necessidade de aviões na Amazônia. Você não pode pensar em blindados da Amazônia, que não tem o mínimo sentido. Ou seja, então precisamos ter um monitoramento da Amazônia, mas sempre com a perspectiva de privilegiar o produto nacional. Por que o submarino nuclear é assim tão claro e indiscutível? Há 6 meses atrás a Marinha tinha desistido de dar prioridade a esse projeto. Ela voltou agora, mas durante um tempo, a última entrevista que eu tinha do comandante da Marinha... Não tinha dinheiro, João. Não havia dinheiro. Sim, mas você lembra que nós estamos fechando já o ciclo da produção É necessário pelo seguinte, porque é a única forma dissuasiva que você tem. Ou seja, um submarino nuclear com propulsão nuclear é que tem condição de ser dissuasória em relação à Amazônia Azul, em relação às águas azuis, que eles chamam de Amazônia Azul em linguagem da Marinha. Ou seja, você para proteger... Porque vejam, qual é o conceito? O Brasil não tem nenhuma pretensão expansionista. Absolutamente não tem uma pretensão expansionista. Nós precisamos ter uma estrutura armada brasileira, ou seja, um organismo de defesa que seja dissuasório e que dê força à palavra do Brasil no arbitramento das questões da A região, inclusive, porque a região está ficando... É todo mundo muito amigo e tal, mas o Chaves está se armando muito. Tem o problema da Colômbia, das Farc e dos Estados Unidos na Colômbia. Então, a região, que é uma região... Mas não é uma corrida armamentista, veja bem. Nosso problema não é esse. Mas nosso problema é termos efetivamente a possibilidade de dizer, se alguém resolver entrar aqui, vai se afastar. Mas existe a corrida. Tem uma corrida armamentista. Não, do lado de lá, sim, mas veja, eu acho que se a gente tem, se um país que está, esse governo, eu acho que já o anterior também vivia essa situação, num país que ficou 1,5 séculos sem guerra, de repente tem uma situação em que ele, obviamente não estou imaginando que alguém vá nos agredir, atravessar a fronteira, coisa desse tipo. Se bem que se eu morasse hoje do lado oeste do Essequibo, eu estava tratando de mudar de casa rapidinho, só sabia por quê. Por quê? Porque é a 8ª estrela eu sei disso. Né? E para entrar aqui tem que passar pela região, para entrar lá tem que passar pela região de savana do Brasil, que já era um problema. Né? E o nosso querido Chaves está comprando 900 blindados para passar por lá. Né? Vai receber entre 2008 e 2013. Agora... exatamente diante disso, o senhor não acha que isso tinha que ser muito rápido? Exatamente por isso que nós estamos trabalhando. Fazer uma observação. É 1 ano, não é, ministro? Não menos. Eu digo, o presidente Lula deu 1 ano para esse grupo de para trabalho. terminar o plano. Mas não significa que você não tenha soluções parciais. Não é só uma questão de corrida armamentista, de uma competição nesse nível de beligerante. Mas o problema é o seguinte, na discussão da política externa brasileira, que é uma política grandiosa, do papel de liderança, não só do Brasil, mas como do presidente Lula, nesse cenário, como é que você pode falar em liderança se o Chávez está mais armado, se o Peru está mais armado, se a Colômbia está mais armada?
Quer dizer, é por isso, talvez, que o presidente esteja tão interessado. Ou seja, a possibilidade do Brasil ser um grande árbitro nas questões latino-americanas depende, evidentemente, da sua possibilidade de ter defesa interna. Isso não tem sentido. Mas eles estão mais armados. Eu fico preocupado com por exemplo, porque das 17 brigadas, 16 ou 17 brigadas, meia dúzia só são operacionais, as outras, quer dizer... Isso que temos que recuperar tudo. Ministro, inclusive o projeto do M113. O senhor acha que esses países estão realmente mais armados do que o Brasil, a Colômbia e a Venezuela? Desculpe. O senhor acha que a afirmação vale? Quer dizer, Colômbia e Venezuela estão mais bem armados do que o Brasil? Não, E o Peru? Eu acho que não vale. Não é o caso. No nível de compra, sim. O Exército, Marinha e Aeronáutica tem essa avaliação. o E Chile, eles, com as compras de submarino, de avião, de tanque e de fuzis do Eliana, Chávez... tem que separar o que é real e o que é retórico, no sentido de justificar que se compre aqui também. Devagar. mas já tem nessa linha, eu queria trazer uma outra questão. Já no governo Fernando Henrique se falava no projeto FX, que era para reequipar a aeronáutica com aviões caças. Feita uma concorrência, lobby daqui, lobby de lá, não aconteceu nada. Se discutiu o offset, não era offset, era transferência, era transferência tecnológica. Pois é, mas estão superados, né? Passou. Aí veio o governo Lula, retoma esse projeto. Novas discussões, se discute a transferência tecnológica, que sem dúvida é importante para a retomada da nossa indústria, para o desenvolvimento disso tudo. E não acontece nada. Você comprou o quê? Você comprou um avião usado, que não transferiu tecnologia, está tecnologicamente superado. Certo? É exatamente agora, por isso o que garante que agora funciona. será diferente? Por que a pressa agora é diferente da pressa anterior? O que garante que agora será diferente? E que as coisas eu não posso falar pelo passado, mas eu te falo pelo futuro. Vai ser diferente. Isso fica certo que vai ser diferente. O senhor tem prazos para esse reequipamento? O senhor pode precisar? Veja, nós temos que formular esse projeto até 7 de setembro do ano que vem e vamos trabalhar agora no sentido de desenvolver, a prosseguir no desenvolvimento da questão do submarino, do projeto Oramar. Vamos trabalhar em relação à renovação do projeto do FX. Vamos deixar bem claro, FX significa F, que é de caça, e X é uma incógnita, não sabe qual é o X que entra aqui, se é um avião americano, se é um avião russo, etc. Isso significa o FX. Bom, esse FX, vamos ter que rever toda a situação, porque toda aquela discussão anterior que você acompanhou, era uma discussão que hoje aquele material está todo superado. Aquela discussão está superada, Sim. Você tem novas hipóteses de aviões. Então vamos trabalhar nesse sentido também, mas não esquecendo de que é fundamental para nós o monitoramento. Ou seja, e com isso nós temos aviões aqui no Brasil através da própria Infraero, em que você possa acoplar na Infraero aqueles mecanismos, que já temos 3 aviões, nós precisamos 7 aviões, para fechar exatamente aquela parte baixa do controle aéreo. E, inclusive, a questão da Amazônia, que é absolutamente necessária em relação a isso. Agora, veja, tudo isto se vincula à utilização de uma infraestrutura de indústria nacional. Sim, porque não dá para se pensar, que alguém vai transferir tecnologia nisso, porque não transfere. No caso da Embraer, né? A Embraer não conseguiu vender o avião para a Venezuela porque os Estados Unidos vetaram. Ministro, Porque tinha um componente americano. pouco antes do senhor assumir as suas funções, trabalhava-se na presidência da República, no setor de assuntos estratégicos, na figura de um exército sul-americano projetado para os anos seguintes, que teria uma liderança do Brasil. Eu creio que isso daí foi um esforço teórico que não foi levado a sério e nem deveria mesmo. No entanto, existem propostas na nossa região, vindas sobretudo da Argentina, de organização de uma estrutura regional de defesa. O seu antecessor, não direto, o ministro Viegas, recebeu pressão direta do colega da Argentina no sentido de montar um Estado maior imediatamente. Isso existe ainda? Qual a sua posição a respeito? Não tenho notícia disso. Eu agora vou fazer uma viagem, vou ao Chile também, vou ir à Argentina, e eventualmente isso poderá haver discussão, mas não tem nada, absolutamente nada no Ministério da Defesa. Tinha até uma proposta de indústria comum de defesa. De defesa não tem nada, não. Ministro, a propósito de indústria, a José Alexandre, aqui de São Paulo, pergunta se o senhor apoiaria a criação de indústria de armas para exportação. Nós já temos. Sim, mas houve momentos em que essa questão ficou discutida aí, até na beira do plebiscito ali. Não tem problema nenhum. Ou seja, o problema da construção de ter uma indústria de defesa, evidentemente que nós não podemos pretender, aí vem uma questão econômica evidente,
Evidente que nós não podemos tentar estimular a existência da indústria de defesa só com consumo interno. Você tem que ter uma indústria de defesa que tenha capacidade de exportação. Isso não tem dúvida nenhuma. Isso não tem sentido. Você vai pretender o quê? Que vai se manter essa indústria de defesa nacional, vai se manter com compras exclusivamente feitas pelo Exército, ou pela Marinha, pela Aeronáutica? E outra parte, para nós estimularmos essa indústria de defesa, nós precisamos ter uma política de compras públicas. Porque vê o que acontece, você define uma determinada coisa e depois não compra. Mudando as regras. E não só isso também, você tem que ter uma flexibilização do sistema de concorrência para privilegiar o produto nacional. É o caso, por exemplo, vamos comprar Land Rover ou vamos comprar o Maruá da Grale de lá de Caxias, do Rio Grande do Sul? Evidentemente que se nós quisermos ter um compromisso com isso, precisamos ter uma definição de política de compras públicas e flexibilização no sistema da lei de concorrência. Porque senão, nós sabemos, vou contar uma história para vocês. Teve alguns casos, por exemplo, em relação a uniformes. Então, concorre a indústria nacional oferecendo uniformes às Forças Armadas. Aí concorre uma outra indústria que era um escritório no Rio de Janeiro. E que depois, então, importa do exterior os uniformes, porque ganhou concorrência tendo vista a questão do preço. Aí vem o uniforme da China, vem uma coisa desse tipo. Ou seja, se nós queremos ter esse compromisso, precisamos deixar claro. Daí porque esse plano estratégico definirá qual é a política sobre isso. Se é uma decisão brasileira de termos ou não uma indústria de defesa competitiva. O senhor acha que deve ter? Pelo que eu evidentemente sim. Não, evidentemente pela razão muito o simples. episódio da MX. Imagina o seguinte, vamos pensar no caso que você perguntou do submarino nuclear. Vamos supor que você não tenha o fechamento do sistema, que ainda não temos, o ciclo completo do enriquecimento do urânio. Não temos ainda. Faltam dois dados, itens que faltam, que nós estamos fazendo no exterior ainda, que estamos desenvolvendo tecnologia aqui no Brasil. Muito bem. Aí você tem um submarino com isso. Mas, para ele movimentar, depende de um insumo estrangeiro. Você acha que isso é dissuasório? Se o sujeito pode a qualquer momento, e nós sabemos perfeitamente de qualquer problema que haja internacionalmente, a primeira coisa é cortar o fornecimento dessa natureza, então não é dissuasório coisa nenhuma. Então ou queremos ter uma defesa ou não queremos ter. Para termos uma estrutura de defesa real, dissuasória, eficaz, precisamos ter autonomia, ou seja, precisamos ter soberania em relação aos insumos dessa força, senão não adianta. Então não adianta a gente brincar de que, digamos, teoricamente, não temos nada disso. Isso o professor Riso Roberto sabe muito bem como é que a coisa acontece. Ou seja, corta-se mesmo. Ministro, qual o senhor acha que é a contribuição que a universidade pode dar para essas questões de defesa no Brasil? Não tenho dúvida que será grande contribuição. Que nós queremos trazer a universidade para discutir esses assuntos. Temos teóricos importantes nesse setor. Exatamente para definir o que é. Vejam, por exemplo, o que importa em relação à aeronáutica? É mais importante os FX ou os monitoramentos? Isso é uma discussão que temos que fazer. Concorda? E o Ministério já tem um programa com a CAPES, que é um programa excelente de financiamento de pesquisa na área de defesa, chamado ProDefesa. O senhor pretende manter esse? Manter e estimular isso, inclusive estimular o desenvolvimento do ITA, do Instituto Tecnológico Aeronáutico. Ou seja, nós precisamos fazer com que o CTA da Aeronáutica seja exatamente um precursor de desenvolvimento de tecnologia. E investir grandemente nisso, de conhecimento. Ministro, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, voltamos num instante com Roda Viva, que é acompanhado na plateia hoje por Antônio Gonçalves, advogado, Renata Montessante, estudante de Ciências Sociais da PUC de São Paulo, Carlos Alberto Cavalcante Lima, estudante do curso de Direito da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, pelo comandante José Carlos Cavalcante Salles, ajudante de ordens do Ministro da Defesa, e por Cunha Bueno, ex-secretário da Cultura do Estado de São Paulo. Voltamos com a Roda Viva, que entrevista hoje o Ministro da Defesa, Nelson Jobim. Participam da entrevista Roberto Godoy, do Jornal Estado de São Paulo, Merval Pereira, de O Globo, Eliane Cantanhede, da Folha de São Paulo, Mário Simas Filho, editor-chefe da revista Isto É, Eliezer Riso de Oliveira, do Núcleo de Estudos Estratégicos da Universidade de Campinas, e João Roberto Martins Filho, da Universidade Federal de São Carlos. Ministro, nós temos aqui uma pergunta registrada pela TVE do Rio de Janeiro, que ouviu o professor Celso Castro, diretor do Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas. Vamos acompanhar. Ministro Jobim, boa noite. Eu gostaria de lhe fazer duas perguntas. Uma diz respeito a um tema muito pouco debatido no Brasil, embora afete todos os anos a vida de milhares de jovens, que é a obrigatoriedade do serviço militar.
Eu gostaria de saber a sua visão a respeito desse assunto. E a segunda pergunta diz respeito à participação das mulheres nas Forças Armadas brasileiras. O Exército e a Marinha possuem quadros complementares, com um contingente ainda pequeno, né, embora crescente, de mulheres. A Força Aérea, por sua vez, já forma mulheres na academia da Força Aérea, como oficiais, né, da linha bélica da Força. Eu gostaria de saber, então, a sua opinião a respeito de um eventual aumento da presença feminina nas Forças Armadas brasileiras. Bem, em relação à questão do serviço militar, nós temos que tomar uma decisão em relação a isso. Ou seja, eu entendo de que a participação, ou seja, o serviço militar obrigatório é a forma pelo qual você insere ou assenta as Forças Armadas na nação. Ou seja, se você descola isso e profissionaliza as Forças Armadas, ela fica descolada de um compromisso com a nação, ou seja, com o país, e você pode jogar, inclusive, numa corporização muito mais forte, levando, inclusive, eventuais mercenarismos. Ou seja, eu sustento a absoluta necessidade de se manter, inclusive, o estímulo ao serviço militar obrigatório, para fazer com que possa ter uma oxigenação com compromisso com a nação e não exclusivamente uma estrutura meramente profissionalizante ou profissional daquilo tudo. Acho que nós temos que estimular isso e preocupar com outro problema. Lembrem-se que as Forças Armadas sempre foram, no Brasil, um nivelamento republicano. Você tinha origens de pessoas que vinham de diversos estamentos sociais e se entravam para as Forças Armadas e se desenvolviam ali dentro. Em várias regiões. Em várias regiões do país, inclusive com técnicas de transição. Vejam o que se fez no Império e o que se fez na Velha República, em relação ao problema da manutenção da União Nacional. Não é por brincadeira, não, que o Brasil, a América Portuguesa, permaneceu unida. Ela permaneceu unida porque houve uma decisão política que vinha do Dom Pedro II. E qual era a técnica que se fazia? Nenhum militar, comandante de força, comandava o estado de sua origem. Ou seja, os cariocas iam para o sul, os gaúchos iam para o norte, nordeste, e você não tinha um compromisso com os chefes militares dos exércitos com as elites locais. Então, vejam, eu sustento a absoluta necessidade de termos uma melhoria, inclusive, das condições militares para fazer com que setores que hoje estão cada vez mais se afastando da carreira militar por questões salariais possam retornar a participar disso para termos um desenho da nação dentro da própria estrutura das Forças Armadas. Porque senão se nós pensarmos, não podemos ter serviço militar obrigatório, vamos nos afastar disso tudo, nós temos que pensar nisso. E mais, eu acho, inclusive, de que alguns setores, inclusive, que possam trazer serviços às Forças Armadas. Quero dar um exemplo para você. A questão da medicina. Nós temos hospitais na Amazônia que não tem como funcionar porque não tem médico. Eu botaria como pergunta, só pergunta, não estou tomando compromisso nenhum. Nós temos um estudo público gratuito, não temos? Nós temos a USP, não temos? Que é uma grande universidade e é gratuita. Por que nós não podemos pensar numa determinada prestação de serviços decorrentes de retribuição ao tempo em que a nação sustentou e formou esse personagem para servir pelo menos um período de tempo remunerado, dentro das próprias Forças Armadas, remunerado, evidentemente remunerado, num hospital tipo desses hospitais que nós encontramos na Amazônia. Eu agora marquei uma viagem, vou fazer uma viagem de uma semana inteira, visitando todos os postos de fronteira, desde a Venezuela, passando pela divisa na Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia. E vou começar lá por Maturacá, junto ao Pico da Neblina, e terminar no Príncipe da Beira, no Acre, aliás, em Rondônia, para verificar toda a situação desses nossos batalhões de fronteira, inclusive em relação ao problema médico, que é a questão básica da Amazônia. Então, veja, respondendo a pergunta aqui da Fundação Getúlio Vargas, eu entendo de que nós temos que discutir que tipo de Forças Armadas queremos. No meu ponto de vista, nós queremos umas Forças Armadas que estejam inseridas na nação. E quem alimenta isso é exatamente o serviço militar obrigatório. Supõe, então, que a participação das mulheres, o senhor acha... Lógico, aumenta a participação da mulher. Agora, veja bem, a participação da mulher não pode ser uma coisa imposta. É uma decisão. Uma decisão que se toma oferecendo quadros para isso. Nós vamos participar agora eu não me lembro quando é a data, mas eu vou na formatura nas Forças Armadas um batalhão de mulheres.
E nós encontramos mulheres na Amazônia, tem certas mulheres na Amazônia. Evidentemente que você não pode pretender, num primeiro momento, que as mulheres vão, por exemplo, os batalhões de selva, que operam nas linhas de fronteira. Já é mais complicado. Mas eu acho que nós temos que alimentar isso, estimular essa participação global. Afinal, todos somos iguais, não é, Ciliane? Agora, ministro, nessa discussão toda sobre Forças Armadas, é importante também se contextualizar hoje a discussão do emprego das Forças Armadas, do emprego constitucional, que é uma discussão que toda reunião de ministros ministros da Defesa aqui da região, por exemplo, sempre surge o Brasil sempre muito cauteloso. Quer dizer, já não é o momento, num país como o Brasil, que não tem inimigo externo, mas que tem raia a guerra civil em alguns pontos urbanos, se discutir o emprego das Forças Armadas em situações específicas de combate à violência interna? Bom, veja bem, vamos botar um pouco de doutrina nisso. A grande discussão em relação às Forças Armadas eram as guerras simétricas, ou seja, as guerras de Estados nacionais com Estados nacionais. Agora surge um conceito novo chamado de guerra assimétrica, que é uma guerra com setores não organizados, o crime organizado, melhor, não organizados com o Estado, mas o crime organizado, etc., que viabiliza isso. E aí vem um problema, que é o uso das Forças Armadas para o GLO, ou seja, garantia da lei e da ordem. Eu te chamaria a atenção, e você viu, Eliane, de que as Forças Armadas brasileiras têm essa operação no Haiti, e com absoluto sucesso. Nós verificamos claramente a competência com que se conduziu os militares brasileiros. Nós temos 1.050 militares de infantaria, de tropa, e temos 150 do batalhão de engenharia. Esses 1.200 brasileiros, principalmente os de tropa, conseguiram resolver o problema da bandidagem dentro de uma área urbana. Então você tem condições, tem expertise para operar. Agora temos um problema, que é essa discussão que eu quero abrir. O estatuto jurídico dessa tropa no Haiti é completamente distinto do estatuto jurídico dessa tropa dentro do Brasil. Ou seja, lá o estatuto é diferente. Você tem um tratado do Haiti com a ONU e você inclui lá os que eles chamam de privilégios, que na verdade não são privilégios, são o estatuto de garantias dos militares para desenvolver as suas atividades. A questão se nós vamos fazer esse tipo de atividade aqui, de repente vem um mandado de segurança, vem um habeas corpus, não sei o que, vem e as coisas se complicam. Fora então vamos abrir essa discussão. Eu imagino a reação da Associação dos Moradores das Favelas em relação à presença das Forças Armadas. Veja o que aconteceu. Deixa eu dar um exemplo. Em várias regiões. Veja o que aconteceu. Deixa eu dar um exemplo do Haiti. A história do Haiti é no Haiti, veja, o Brasil chegou, a história que tem no Haiti é que havia aqueles bandos armados que haviam sido, dizem eles, criados pelo Aristides, pelo presidente Bertrand Aristides, que veio a corresponder ao Tonton Macoutes do velho Baby Doc. Do Papa Doc. Então, com isso, aqueles bandos armados tomaram conta. O que aconteceu lá? Aconteceu de nós, a tropa brasileira entrar, aspas, amaciou o terreno, no sentido de matou uma série de pessoas, ou seja, conseguiu destruir aquela organização, e hoje ele tem absoluto prestígio com a tropa, com a população. Mas lá havia uma falência do Estado, não é? Lá havia uma falência absoluta do Estado. Não se trata aqui da mesma coisa. Ou se trata? Não se trata disso aí. Mas nós temos que discutir, eu quero chamar a atenção o seguinte, para usar as Forças Armadas nesse tipo de atividade, nós precisamos discutir o estatuto do uso dessa força dentro do país. E falência do Estado, não como lá, mas em termos aqui porque o Estado não entra em alguns lugares. No Rio de Janeiro, está falando? No Rio de Janeiro, em São Paulo, em muitos lugares do país. Então, o problema é reconhecer isso e estudar exatamente essa legislação que permita a atuação de resultados. A dificuldade de debater esse tipo de coisa é que a gente começa a discutir princípios. E nós temos que discutir formas de solução de uma questão objetiva. Reconhecer a existência do problema já é um problema reconhecer. Porque aí no meu não tem, no você tem. Reconhecer que tipo de problema nós temos e encontrar uma forma adequada ao problema, e não adequada ao princípio que eu escrevi ou que sustentei num discurso assim. Isso mesmo. Ministro,
seja, pragmatismo. A situação Isso me do parece Haiti... uma declaração muito favorável. O quê? A mudança enfim, Do a papel mudança da do Constituição. Me Exército. pareceu um posicionamento seu quero abrir favorável. discussão Não vamos sobre- discutir isso ideologicamente, Não, a passionalmente. discussão ideológica não vamos funciona. discutir porque pragmaticamente. Se fosse discutir ideologicamente, nós vamos ficar discutindo academicamente, coisa que o brasileiro gosta muito. E não acabamos não nos comprometendo com coisa nenhuma. Mas isso, a minha pergunta objetivamente foi uma manifestação de simpatia pela É uma ideia? manifestação de simpatia, claro. O senhor anunciou isso nos primeiros dias, né? Mas há uma diferença muito grande do Brasil com o Haiti, dentre outras. Lógico, evidente. Não, dentre outras, é que nós temos a segurança pública que tem que ser organizada em 26 estados e no Distrito Federal. Então, a situação é muito mais complicada. Mas eu gostaria que o senhor comentasse uma coisa, o papel das forças, do Exército em particular, na garantia da lei da ordem, ou seja, como uma força de reserva a ser usada em situações muito especiais, e a Força Nacional de Segurança, que é uma situação que também tende a ser cristalizada, já que há uma proposta de emenda constitucional para colocá-la na Constituição. Essa Força Nacional serve de um certo anteparo para crises mais graves que envolveriam a Veja bem, participação do Eliezer, Exército. nós temos um problema aí em relação às Forças Armadas. Vamos pensar que nós caminhássemos para essa solução. Vejam, a instrução das Forças Armadas de um soldado de infantaria não é uma instrução para esse outro tipo de ação. Porque isso é ação de segurança pública, não é ação em que você vai tratar com o inimigo. O inimigo mata-se. Então, a instrução que se tem... Vejam o que aconteceu depois da Revolução de 64. Quando a Revolução de 64 assumiu, Getúlio já havia destruído as polícias militares, ou seja, quebrado o braço armado dos governadores, em 32, quando você transformou as polícias militares estaduais em reservas do Exército, lembra-se disso? E se estabeleceu ainda que o Exército Nacional deveria definir o efetivo e os armamentos das Forças Armadas, das polícias militares, para reduzir aquele poderio que as polícias militares tiveram durante aquele período todo. Aí o que nós tivemos depois disso? Em 64, se criou o conceito de guerra revolucionária interna, lembra-se da Escola Superior de Guerra, etc. E aí passou também a instrução militar, passou para a mão do Exército. E aí o que nós tivemos? Além de que os chefes de segurança, os secretários de segurança, passaram a ser coronéis do Exército nos estados. Bom, o que nós tivemos? Nós tivemos uma mudança do perfil da instrução militar que começou a se dar às forças das polícias militares. E aí tivemos um momento em que começou a se dar instrução de infantaria. E houve uma adequação, porque com a segurança pública você não trata com o inimigo, você trata com um cidadão delinquente ou com uma organização criminosa, mas não trata com o inimigo. Ou seja, para essa hipótese, se nós resolvêssemos, discutindo claramente, estabelecer um quinhão do Exército, nós temos que ter tropas especiais para isso, com instruções especiais para esse tipo de coisa. Estão sendo treinadas. É lógico. O treino no Haiti foi Por falar em Eu 64... conversei com um general que participou de uma das reuniões no Rio de Janeiro, quando, de novo, quando o assunto foi retomado, o senhor ainda não tinha assumido, e o que ele disse, assim, ele disse, bem, o que se pretendeu ali foi dizer exatamente o que a gente não podia fazer, e não o que a gente podia. E ele falou, olha, essa história de que, ele falou, olha, tropa morro acima, bandido morro abaixo e blindado na avenida, ele falou, olha, nós não somos um samba-enredo. Quer dizer, eu não quero, não é para isso. Então ele falou, se a gente for, é para ficar e para fazer uma ação social paralela. Isso são os CEOs que eles fazem, né? Quer dizer, só que, enfim, aí depois não avançou. São as acisos que eles fazem. É mais que aciso, seria um avanço sobre a aciso clássica. Né? Claro. Isso. Mencionou aí 1964. De tempos em tempos, independente do que a gente estiver discutindo aqui, volta a questão da herança do regime militar. O senhor não acha que vai chegar uma hora que as Forças Armadas vão ter que reconhecer que foram cometidos erros graves naquele período, para que isso não volte o tempo todo e elas possam começar a pensar numa política para o futuro? Acho que esse assunto tem que ser encerrado. Eu vou te contar uma coisa. Quando nós assumimos, em 1995, o Ministério da Justiça, surgiu o meu secretário, o chefe de gabinete, era o Zé Gregóri. E surgiu uma discussão sobre os desaparecidos, lembra-se daquela história? E aí nós fomos discutir essa questão dos desaparecidos e se produziu aquela legislação dos desaparecidos. Quem ajudou muito nisto foi o general Zenildo, que era o ministro do Exército na época, não tinha Ministério da Defesa.
E qual era a discussão que nós tínhamos? A discussão é o seguinte: não se pode manter um passado oculto porque esse passado acaba se impondo. O Dr. Ulisses dizia claramente: nada mais teimoso que o fato. Quem não quiser enfrentar o fato acaba se incomodando porque ele vai voltar. Então, hoje, não há mais nenhuma razão para nós ficarmos atribuindo às Forças Armadas, que se estrutura hoje, Forças Armadas que se vinculam ao processo democrático, o que aconteceu nos anos 60, ou seja, no período relativo dos anos 60. Pode-se verificar, está se verificando todos esses levantamentos, houve esse levantamento desse livro há poucos que não houve lançamento, inclusive eu fiz um discurso forte para mostrar exatamente a diferença de tratamento. Disse claramente que as Forças Armadas hoje no Brasil têm um compromisso absoluto com o processo democrático. É evidente que tem vozes que ainda estão fincadas no passado. Mas vozes nós temos de olhar para frente. Vozes com autoridade na troca. Não muito, não. Não é mais. O senhor acha que, quer dizer, o que falta para que essa sua tese se instale? O quê? O que é que falta para que essa tese de que é preciso resolver isso não é alguma coisa que toma uma decisão, hoje vai ser assim, é um processo. E nós temos que assumir isso, ou seja, botar na cara de que essas coisas estão resolvidas e que nós temos que agora tomar, porque veja, o que aconteceu em relação à forma do enfrentamento desse problema que o João Roberto refere, foi o abandono, quer dizer, o sucateamento das Forças Armadas. Foi a resposta que se deu sem diálogo. Então, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que reconhecer a necessidade de termos Forças Armadas aparelhadas, esse é o compromisso, inclusive começando isso em 2008, com a melhoria do próprio orçamento, dentro das limitações, evidentemente, mas dentro de um critério de um processo, e que nós podemos superar esse trauma já vencido deste problema. Agora, além do trauma, na questão prática, as famílias e as pessoas comprometidas com essa luta antiga de aparecimento dos corpos e tal, defende muito que haja uma comissão e que apareçam, que haja relatórios e acham os corpos. E o outro lado diz que não tem corpo, que não tem como achar. Como é que se resolve isso? Bom, do ponto de vista prático. Eliane, veja bem, tem uma decisão judicial, que agora, em relação à questão do Araguaia, basicamente, você está referindo ao Araguaia, há uma decisão judicial determinando em que 120 dias se encontra a solução, ou se dê resposta a esses problemas. Isso é uma questão judicial, não é uma questão que diga o Ministério da Defesa. Diz respeito à AGU que vai executar essa decisão. O ministro Toffoli está tomando as suas providências. Nós vamos colaborar no sentido total em relação a isso. Inclusive, eu vou ter uma reunião com o comandante da Marinha do Exército Aeronáutico para colocarmos o tema em termos de cumprimento da execução judicial. E para encerrar esse tema e vencer essa etapa e passarmos adiante. Mas isso já teve, no Viegas teve, exatamente, foi uma decisão judicial, teve uma comissão, pegaram os helicópteros, foram lá, voltaram, não tem corpo nenhum e ficou por isso mesmo. Houve recurso. E se não tiver, se não se encontrar, não podemos fazer nada. Mas não é só corpo, né? O que o professor perguntou foi... É um reconhecimento, quer dizer, você tem, além da... O Estado brasileiro já reconheceu, reconheceu na lei dos desaparecidos. Mas o desaparecido é um reconhecimento explícito. Os países são diferentes. Na Argentina, um chefe de exército fez um reconhecimento sobre o exército. Nós fizemos, matamos, etc. No Brasil, foi uma lei, que é a lei dos desaparecidos. Mas na Argentina, a lei foi estabelecida de um determinado modo e no atual governo se modificou. Não, mas esse aí está falando de anistia, outra coisa. Não, não falei de anistia, eu estou falando da lei... Não, a lei de reconhecimento dos desaparecidos. Mas o que eu estou mencionando é o fato de que na Argentina, que você mencionou, a situação era apresentada como a questão estava resolvida em razão da lei da chamada obediência devida. Sim. E se revisou isso no processo do atual governo. O que muitos setores reclamam é exatamente uma revisão desse processo. A questão é saber se essa revisão é viável ou não. Nós sabemos o seguinte, isso interessa ao país? Interessa a construção do ajuste de contas do país com o seu futuro? Interessa toda essa questão esse levantamento? O fato é que nós temos uma decisão judicial que temos de executar. Mas o senhor mesmo disse que isso pode prejudicar, né, as Forças Armadas. Se eu fosse um oficial das Forças Armadas hoje, será que eu já não começaria a pensar que alguma coisa mais objetiva tem que ser feita para acertar essa conta com o passado? A questão dos familiares é uma questão de foro íntimo, eles têm todos os direitos de ir até o... lógico, evidentemente. Agora, os erros foram cometidos, são comprovados historicamente, mas as forças têm extrema dificuldade para admitir isso. Algumas mais do que outras, né? O Exército é mais renitente. Tem mais envolvido, né? Marinha menos.
Agora, o fato é o seguinte, eu quero dizer uma coisa para vocês. A minha perspectiva em relação a tudo isso é resolver o futuro. Ou seja, nós temos que resolver a situação do futuro. Eu concordo com o doutor professor João Roberto em relação a examinar o passado. Mas eu examino o passado para a construção do futuro. Eu não examino o passado a retalhar. E nós temos uma tendência enorme, inclusive em política é muito comum. O político assume um governo e a sua primeira função é retalhar o governo anterior. E perde-se um tempo imenso retalhando o passado. A herança maldita. E aí não... Essas coisas... Aí depois fica botando todo mundo de herança maldita no ministério. Olha aí o exemplo. Não, também não é assim, não é bem assim. O fato é o seguinte, não tem nada a ver com isso. O fato é o seguinte, não adianta nós caminharmos na retaliação do passado. Não resolve-se coisa alguma nesse sentido. O que nós precisamos é construir o futuro, resolvendo as questões do passado. Ou seja, colocando transparentemente as situações do passado. Agora, tentar retalhar no futuro passado não dá confusão. Isso aí é para sentença judicial e não para atividade política. Ministro, antes de fazer um intervalo, eu lembro ao telespectador que ele pode enviar suas perguntas pelo telefone 11 3677 1310, pelo fax 11 3677 1311 ou pelo site do programa www.tvcultura.com.br/Roda Viva. No site também você acessa o blog da Cultura e deixa lá sua crítica, sua sugestão, sua reclamação, seja o que for em relação à nossa programação como um todo. A gente vai fazer um intervalo e lembra que o programa tem na plateia hoje Eduardo Menuti, presidente da Juventude Popular Socialista, Pablo Ibanez, geógrafo, Daniel Akerre de Oliveira, gerente de projetos, Rodrigo Lopes, estudante do curso de Direito da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e Paulo Batista, advogado. Ministro, o senhor falou aí em Forças Armadas, falou também, obviamente, na questão dos aeroportos. Vamos falar um pouco de política. O senhor considera que o partido a que o senhor pertence, o PMDB, tem desempenhado uma função importante para o país? Ele tem uma linha definida? O PMDB, depois de 1988, principalmente depois, coincidiu com a morte do Dr. Ulisses, acabou sendo uma confederação de partidos regionais. Ou seja, uma grande confederação de partidos regionais. Eu dizia na época, para o então presidente, que era o Paes de Andrade, eu dizia que era um partido, era uma grande confederação de partidos regionais em dissolução. E ainda continua sendo, ou seja, uma confederação de partidos regionais. Crescente. Ou seja, são líderes regionais, a característica, tanto é que o encravamento do PMDB nas regiões é muito forte, são partidos fortes regionalmente. Um desses líderes regionais é o presidente do Senado, Renan Calheiros, líder de Alagoas, e que no momento é o grande problema político do país. Né? O senhor acha que o PMDB tem obrigação de apoiar o presidente do Senado, Renan Calheiros, até o final, haja o que houver? Eu tenho a impressão que o PMDB poderia sugerir ao presidente Renan certas condutas. Isso é problema do presidente do partido. Agora, tomada a decisão por ele, tem que apoiar. Senão não é partidário. É parte do jogo. Ou seja, ou você tem ou seu colega de partido ou não é colega de partido. E aí vem o fato de que, na questão Renan Calheiros, eu tenho uma posição muito clara. Mas não é uma posição política, é uma posição dos meus hábitos de juiz e de advogado. Curiosamente, na situação do Renan Calheiros, inverteu-se o ônus da prova. Ou seja, aqueles que teriam que ter provado de que ele tivesse pago, exigiram dele que ele provasse que não tivesse pago. Exigiram a prova de fato negativo. E toda a discussão que se travou foi o fato de ele não ter provado que não fez. Ou seja, a exigência da prova de fato negativo, nós sabemos perfeitamente a impossibilidade de prova de fato negativo. Mas ali não era um problema criminal, era um problema de decoro político. Não precisa ter prova, não precisa ter... não precisa ter prova? Não, basta ter indício. Não precisa ter prova? Não. Em termos políticos, Mas qual era o indício que tinha? De que tivesse usado o dinheiro? Usar um lobista para Mas esse é um indício suficiente? Claro, se fosse um amigo ele negou o fato, dentista, agora ele deveria ter sido provado. Se fosse um dentista, ninguém estava desconfiando de que o dentista... O fato é o seguinte, de que isso é muito bom quando acontece com os outros. É muito bom quando acontece com os outros. E nós sabemos perfeitamente o ônus que se paga pela inversão do ônus da prova. Isso a história sabe muito bem o que acontece. Isso, em termos políticos, não vale. Que o STF poderá ser o responsável pela reforma política que o Congresso não faz?
Eu não posso Já opinar teve sobre dos isso. dois Tendo lados. visto a O STF origem vai julgar agora a questão desse da decisão do TSE. Isso não é o judiciário efetivando uma reforma política, entre aspas, ou dando início a ela? Houve uma decisão do TSE uma vez, que foi muito criticada, inclusive, pelo Merval, sobre a questão da verticalização. Lembra-se disso? Lembro. Então, aí foi acusado de que o TSE não podia fazer reforma política. Agora está ao contrário. Talvez que as coisas mudem. Não, eu critiquei quando o TSE voltou atrás. Quando impôs a verticalização, eu apoiei. Agora, depois, o TSE voltou atrás. Não. Foi. Voltou atrás no quê? Na verticalização. O senhor não lembra? Ano passado teve Não. Teve. Mas não teve tanto que atrás. houve emenda constitucional para modificar a decisão? O TSE voltou atrás completamente. Foi Renan Calheiros, José Sarney e Antônio Camargo foram ao TSE para se relação à reunir. verticalização, não. Foi. Tanto é que houve emenda constitucional, Merval. Não, exatamente. O TSE decidiu que não podia ser verticalização porque tinha que ter não sei o que, alguma regra e tal. Foi ano passado, Agora, antes da eleição. Claro que teve. O seu partido, o PMDB, acabou de lhe passar uma rasteira, porque o Mangabeira Unger é que tem sido decisivo no seu projeto de fazer um plano de defesa, plano estratégico de defesa. Ele está coordenando o trabalho. E como é que o senhor reagiu a essa posição do seu próprio partido? Lamentável. O senhor tentou Única articular? Coisa, não. Fiquei sabendo depois, de fato. Não havia notícias em relação a isso. Agora, é lamentável que isso tenha ocorrido. Porque, efetivamente, eu creio que o presidente Lula vai encontrar uma solução do problema. Agora, a contribuição que o professor Mangabeira está dando ao Ministério da Defesa é importantíssima. E eu creio que é uma grande contribuição para a discussão exatamente do problema da estratégia de defesa. Ele tem um imenso conhecimento, ou seja, tem uma relação internacional muito forte. Quem não foi aluno foi colega dele, no mundo todo, e com isso nós tivemos uma surpresa. Agora eu espero que isso se resolva, que haja uma forma de resolver o assunto, e ele vai continuar colaborando com o Ministério da Defesa para exatamente coordenar esse grupo que nós estamos trabalhando. Na outra ponta, a gente tem aqui o Zoanazzi, né? O senhor que tem que mandar nas Forças Armadas, o senhor é o chefe da defesa, o senhor não consegue se entender com o seu conterrâneo e o senhor manda recado pela imprensa de que ele tem que sair, a ANAC inteira caiu e ele continua lá. É uma briga de gaúcho isso? O que é isso? Não, acontece que tu tens que lembrar de que só poderá haver uma renúncia da presidência da Infraero no momento que você tiver no mínimo 3. Porque com o presidente ele pode operar pelos estatutos. Agora, nós precisamos designar 3 nomes, tomando posse 3 nomes, então nós teremos condições de discutir a renúncia ou não da presidência. Agora, nós já indicamos um, que já foi aprovado pelo Senado, pela comissão do Senado, não foi votado no plenário, que é um brigadeiro, o brigadeiro Alemander, que é um especialista em questões aéreas, em tráfego aéreo propriamente dito. Nós já indicamos mais um, que é o Dr. Guaranis, que é especialista em regulação. Ou seja, esse personagem. Vamos indicar mais 2 de infraestrutura aeroportuária, ou seja, que são especialistas em infraestrutura aeroportuária. E, por último, eu pretendo indicar a doutora Solange para ser a presidente da ANAC, que seria, então, a grande gestora. E aí você teria um conjunto de personagens que teria regulação, infraestrutura, circulação aérea e gestão. Bem, melhor aí do que antes. Aí o senhor vai estar com a boleadeira pronta, né? As 3 girando ali. Melhor do que antes, que era um do PT, um do PMDB, um do... Isso aqui eu preferia maneador. Ministro, nosso tempo está acabando, eu queria fazer uma última pergunta. Né? Pois não. Retomando um pouco do que a Eliane mencionou, com um outro viés, digamos assim. Né? O senhor foi ministro da Justiça do governo Fernando Henrique, tem ótimas relações com o governador de São Paulo, José Serra. Hoje é meu padrinho de casamento. Pois é ministro do presidente Lula. Isso é uma demonstração de que há mais semelhanças e diferenças entre o PT e o PSDB, ou que, enfim, o senhor é um nome acima dessas diferenças e, portanto, até mesmo um candidato a 2010? Nem pensar. Eu sou candidato a voltar à minha advocacia. Eu não queria vir para o Ministério da Defesa, acabei vindo.
as injunções acabaram me determinando, embora a Eliane não acredite, mas na verdade eu recebi uma ordem da minha mulher para vir. E o fato é que as minhas relações, desde que eu comecei no Congresso em 1987, eu sempre tive relações com todos. Nunca tive problema com todos. Tive conflitos, debates, etc., etc., mas sempre uma relação de transparência. Quando o presidente Lula resolveu me chamar para o Ministério da Defesa, eu no primeiro momento reagi, não aceitei, na terceira vez eu acabei aceitando. E aceitei na quarta vez. Acabei aceitando dentro de uma circunstância, para atender uma determinada coisa. Inclusive conversei com o próprio Serra antes disso. Não há que se confundir, veja bem, não há que se confundir relações pessoais com relações institucionais. A gente não pode pessoalizar as coisas. Eu sei que tem muita gente que pessoalizam isso. Há vários colegas, inclusive, de que num determinado momento que se afastam da sua função, entram em pânico, porque os amigos de infância desaparecem. Você, quando assume uma determinada função, enche de amigos de infância de tudo que é lado, esperando certos benefícios e benesses. O fato é que alguns confundem a função com a pessoa. E isso dá um pânico. Às vezes as pessoas entram em depressão, e não é o meu caso. Absolutamente não é o meu caso. Eu vim para cumprir uma tarefa. Eu quero deixar bem claro o seguinte, eu aprendi um negócio. Se você faz projetos, você acaba se preocupando com o projeto e não cumprindo adequadamente a tarefa. Porque, às vezes, o cumprimento exato da tarefa e o cumprimento dessa missão seria... os dados, os elementos podem, inclusive, prejudicar projetos. E aí você tem que fazer opções. Então, eu não faço projetos, absolutamente não faço projetos. O meu projeto básico é voltar à minha atividade de advocacia. Ministro, muito obrigado pela sua entrevista. O Roda Viva vai chegando ao fim. Agradeço também a nossa bancada de entrevistadores e a você que está em casa. E lembro que o programa Roda Viva estará de volta na próxima segunda-feira, às 10h40 da noite, quando entrevistaremos José Padilha, diretor do filme Tropa de Elite. Uma ótima semana e até lá.